Você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software, mais especificamente vamos inicializar e configurar um simples projeto para usar a linguagem de programação TypeScript no ambiente de execução Node.js. Veremos nesse processo a criação dos arquivos de configuração package.json, que indica que o nosso projeto é um projeto que vai ser executado num ambiente Node.js, e também o arquivo tsconfig.json, que indica que o nosso projeto vai ser configurado com a linguagem de programação TypeScript, tá certo? Ainda nesse vídeo vamos aprimorar as configurações de build e de execução de códigos no ambiente de desenvolvimento para facilitar o processo de compilação, transpilação do código e de execução no ambiente de desenvolvimento, ok? O projeto que a gente vai criar ainda vai ser usado de forma didática para ensinar os fundamentos do paradigma orientado a objeto ao longo de outros vídeos, ok? Então, aqui agora a gente vai fazer o quê? A gente vai criar, aqui eu estou com minha área de trabalho aberta, o diretório, pasta que a gente vai utilizar para fazer nossos códigos fontes e as configurações do nosso projeto, ok? Então, vou clicar com o botão direito, novo, pasta, tá certo? Vou criar aqui po-type-script. Esse nome faz referência ao que o projeto, a natureza do projeto, que é práticas da orientação a objeto, usando um ambiente de execução Node.js, linguagem de programação TypeScript, e práticas do paradigma orientado a objeto, ok? Então, vou abrir aqui a pasta para vocês verem. A pasta está vazia, sem nenhum arquivo, a gente vai fazer tudo, do zero, ok? Então, vou abrir aqui agora a nossa IDE que a gente vai utilizar, que é a ideia do VS Code. Veja que o VS Code, ele está aqui em inglês, e agora eu vou abrir a pasta que eu criei, o diretório que eu criei do projeto no VS Code. Então, vou vir aqui no menu File, de arquivo, Open Folder, que significa abrir uma pasta. Vou selecionar aqui o local onde eu criei a pasta, no caso aqui foi na minha área de trabalho, e seleciono a pasta, dependendo onde ela está, você pode acessar outros diretórios para acessar a pasta onde você criou, ok? Seleciona a pasta. Se fez a seleção correta, o nome da pasta do diretório do seu projeto vai estar aparecendo aqui nessa área do Explorer do VS Code, tá certo? Veja que aqui ele ainda não exibe nenhum arquivo, pois a gente não tem nenhum arquivo criado nesse projeto. Para a gente fazer as configurações do projeto, para que ele seja um projeto do Node que tenha a utilização do TypeScript, a gente vai utilizar as linhas de comando, as ferramentas de linha de comando, e a gente vai usar o terminal do próprio VS Code para fazer o uso dessa linha de comando, Nesse processo, como a gente vai estar usando o Node, é óbvio que a gente já tem que ter o Node.js, alguma versão do Node.js instalado, e alguma versão do NPM também instalada, ok? Então, vou abrir aqui o terminal no VS Code. A gente pode abrir digitando Ctrl Shift aspas simples, ou vindo aqui no menu terminal, New Terminal, ou seja, novo terminal. Verifique que o terminal ele abre aqui nessa parte de baixo, mas a depender da configuração do VS Code, ele pode abrir em uma outra área, tá certo? Esse terminal aqui é um terminal baseado no PowerShell, no terminal PowerShell, do Windows, que a gente já usou em vídeos passados para fazer instalação do Node, usando gerenciadores de versão como o NVS, o NVM, ok? Então, a gente tem aqui a abertura do terminal. Vejam que o terminal está indicando aqui o contexto da minha pasta, do meu diretório que eu criei, ou seja, Drive C, Users, Diego, Desktop, área de trabalho, e a pasta do projeto, beleza? Só para garantir que a gente está na pasta do projeto, vou dar um ls aqui, que é um comando do PowerShell. A gente não tem nada na pasta, então ele não vai listar nada, beleza? Então é importante que a gente esteja com o nosso terminal e nossa linha de comando dentro da pasta, pois a gente vai começar a fazer os comandos aqui agora, tá certo? Como eu falei, a gente vai usar o Node, e mais basicamente a gente vai usar o NPM. Mas antes disso, é interessante a gente falar sobre o que é então o NPM, tá certo? O NPM é o gerenciador de pacotes padrão do Node, tá certo? Eu vou dar um comando aqui, npm
version, para verificar a versão do NPM, né? NPM significa Node Package Manager, né? Ou seja, gerenciador de pacotes do Node. Veja que a gente está aqui na versão 9.5.1 e a gente vai fazer o uso desse gerenciador para fazer a instalação de módulos e de pacotes que a gente, né, quer que o nosso projeto dependa, ou seja, as dependências do nosso projeto, tá certo? A maioria dos desenvolvedores usa esse NPM para fazer instalações de pacote em seu projeto, e aí assim a gente consegue ter reutilização de códigos de terceiro e também para compartilhar seus pacotes, né, seus projetos com outras pessoas. Tá certo? A interface de linha de comando que a gente está usando é a forma mais utilizada, né, entre os desenvolvedores, ou seja, a forma mais fácil de interagir com o NPM. Veja que eu dei o comando aqui, npm version, tá certo? Para verificar a versão. Isso aqui significa então que a gente tem um npm instalado, tá certo? E como o npm é o gerenciador de pacote padrão do Node, consequentemente a gente tem um Node instalado. Só para a gente verificar, a gente vai fazer aqui um Node version, certo? E a gente vai ver que a gente está na versão 18.16.0, que atualmente, nesse momento em que eu estou fazendo o vídeo, é a versão LTS do Node, ok? Então, depois disso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai inicializar o projeto, né, agora, como um package npm, ou seja, como um projeto Node, e já nesse processo criar o arquivo package.json, beleza? Então, vamos lá fazer essa etapa. Como é que a gente vai fazer isso? Inicialmente, aqui mesmo, né, eu vou limpar o meu terminal para a gente poder ter mais visibilidade do que a gente está fazendo aqui, e eu vou dar um comando chamado npm init, tá certo? Vou usar a linha de comando, a ferramenta de linha de comando npm, e dou o comando init, que vai inicializar um projeto, né, esse projeto PO-TypeScript como um projeto Node e criar o arquivo package.json, tá certo? Vou dar um enter, aguardo o comando, né, ser executado, e aí ele vai me trazer uma série de perguntas, tá certo? Que a gente vai responder para definir esse arquivo package.json e as informações que estão nesse projeto. Primeiro, o package name, que é o nome do pacote, ou seja, o nome do meu projeto, o nome do meu pacote npm que eu estou criando. Vou manter o nome, que é o mesmo nome do diretório que eu criei, que é o po.typescript, então não digito nada, só dou enter. Depois, versionamento, né? Vou manter também a opção que ele já me deu, 1.0.0. A descrição é uma descrição desse projeto, desse pacote. Nesse caso, eu vou colocar uma descrição um pouco mais robusta. Aqui, ó, vou colocar que este é um projeto acadêmico para a prática dos fundamentos do paradigma orientado a objeto com a linguagem de programação TypeScript, certo? Então, fiz uma descrição mais robusta do projeto, né, que vai ajudar no futuro a que esse projeto seja, digamos assim, compartilhado ou entendido por outras pessoas que possam estar usando. Vou dar o enter. Depois da descrição, a gente tem que fazer a configuração do endpoint, ou seja, que é o ponto de entrada, é o arquivo principal do seu projeto, é o arquivo em que tudo é inicializado e que é a partir dele que outros módulos e outros pacotes são importados e tudo, né, que o projeto está sendo proposto para ser feito vai fazer, tá certo? Vou manter a opção do que já vem padrão, que é o index.js. Test command são comandos de teste, né, para quando a gente quer fazer as etapas de teste. A gente vai deixar para configurar isso no futuro. Vou também dar um enter aqui para passar direto. Git repository, né, ou seja, o repositório do Git, se esse projeto estiver sendo versionado, também vou passar aqui. Keywords, que significam palavras-chave, que podem ajudar também aqui no processo de compartilhamento desse package a ser buscado de forma mais assertiva. Então vou botar aqui alguns keywords, por exemplo, TypeScript, paradigma orientado a objeto, PO, acadêmico e fiz programação 2. Vejam que eu separei por vírgulas, que é o que vai indicar que cada uma dessas é uma palavra-chave separada, beleza? Autor, vou botar aqui meu nome, licença, ISC, vou manter a licença padrão. Essa licença, ela concede permissão para usar, copiar, modificar e distribuir esse software para qualquer finalidade, com ou sem taxa, desde que
o aviso de direitos autorais acima e este aviso de permissão apareça em todas as cópias, tá certo? Essa é uma licença open source, tá certo? Vamos manter ela padrão, já que também é um projeto acadêmico. Okay? Depois que eu dou o Enter, ele me mostra, veja aqui pessoal, ele me mostra mais ou menos como é que vai ser esse arquivo package.json. Ele até fala, estou criando um arquivo package.json dentro do seu diretório, tá certo? O arquivo vai estar nesse formato aqui, ok? Lembrando que o JSON é um formato de notação de objetos do JavaScript, tá certo? Então ele tá tudo que a gente preencheu, né? Nome, versão, descrição. Vejam que as palavras-chave separadas por vírgula, cada uma foi separada, né? Como um valor independente, tá certo? E aí ele pergunta se tá tudo ok. A gente, né, ele já dá a opção aqui yes, né? Então a gente só dá o enter aqui e a gente já vê que o package.json já foi criado aqui, né? Se eu der um comando ls aqui também, agora eu consigo ver que dentro do meu diretório, né, do projeto já tem um arquivo de configuração. Nesse ponto aqui, pessoal, a gente já tem um projeto, né, configurado como um projeto Node, ou seja, um projeto que é um package npm, tá certo? Pois a gente fez a inicialização usando a própria linha de comando do npm, tá certo? Vou abrir aqui esse arquivo para a gente ver, né? Veja que ele, como eu falei, ele no formato JSON, ele tem que ser um formato JSON válido, tá certo? E é nesse documento que a gente tem tudo que precisa para saber sobre o projeto, tá certo? É óbvio, a gente tem aqui algumas informações, mas no futuro a gente vai ter mais informações, como por exemplo, as dependências de desenvolvimento desse projeto, as dependências de produção, scripts, né? A gente vai, né, criar scripts mais avançados para automatização de determinadas atividades do processo de desenvolvimento, do processo de build da aplicação, de compilação, tá certo? Do processo de testes da aplicação, ok? Então a gente vai estar, né, verificando esse arquivo constantemente em diversas partes do nosso projeto, ok? Então fazendo essa inicialização do projeto, a gente vai agora para a instalação do TypeScript no projeto, ok? Então, vou manter aqui a minha linha de comando, né, aberta, pois a gente vai estar usando a linha de comando para isso constantemente. E agora, né, vamos instalar o TypeScript. Então, vamos lá, npm, tá certo? Vou dar o comando install, que vai fazer a instalação. Vou dizer que eu quero instalar a dependência TypeScript, tá certo? E aí, veja, eu vou dar um comando aqui, que é o "-save "-dev", tá certo? O que é que essa linha de comando está dizendo? Instale a partir do npm a dependência TypeScript, só que instale nesse projeto, que é o po-TypeScript, essa dependência como uma dependência de desenvolvimento, ou seja, somente durante o processo de desenvolvimento é que essa dependência, esse módulo do TypeScript estará sendo usado. Lembrando que, no fundo, né, o Node.js executa JavaScript, tá certo? A gente está usando TypeScript para fazer tipagem estática e checagem de tipos, o que, né, aumenta aí a qualidade do nosso código durante o processo de desenvolvimento. Principalmente pegar erros durante o processo de compilação, transpilação, tá certo? E evitar erros, né, de JavaScript, de tipagem, em tempo de execução. Então vou dar um enter. É óbvio que a gente tem que ter conexão com a internet para que esse comando funcione, já que a gente vai fazer o download, né? Esse comando vai fazer o download desse pacote e fazer a instalação aqui no projeto, ok? Vou dar o enter, vou aguardar a instalação ocorrer, certo? Depois que essa instalação é terminada, veja que a gente já tem aqui mais dois novos arquivos, né? Um chamado package-lock.json, que basicamente a gente não vai utilizar, né? A gente vai utilizar mais o package.json, ok? E uma pasta chamada Node Modules, ou seja, os módulos do Node. Ou seja, nessa pasta aqui que vão ficar as dependências, tanto de desenvolvimento como de produção do projeto, ok? Então, se eu abrir aqui essa pasta, a gente já vai verificar que a gente tem a instalação do TypeScript, que foi o módulo que a gente pediu para instalar agora, tá certo? A dependência, e uma pasta bin com uma série de arquivos e de executáveis que vão auxiliar a gente no processo de desenvolvimento desse projeto baseado em Node, baseado em TypeScript,
certo? Depois da instalação do TypeScript, a gente vai instalar, né, agora as definições de tipo para Node.js. Já que a gente está usando Node.js e está usando TypeScript, a gente vai instalar também uma dependência de desenvolvimento que facilite aí, né, principalmente quando a gente estiver usando a IDE VS Code, o auto-preenchimento, né, e o IntelliSense e a identificação dos tipos do Node, tá certo? Vou dar o clear aqui e vou fazer o comando npm install novamente, né, que a gente quer instalar. Aí @types /node, tá certo? -- save -dev. Esses comandos do npm, eles têm versões mais curtas. Por exemplo, o install a gente pode só deixar o i, o -- save -dev a gente pode botar o -d e o d maiúsculo, tá certo? E também o local onde a gente está digitando pode ser diferente, né? Eu poderia ter colocado, por exemplo, esse -- save dev aqui na frente antes do nome da dependência. Mas a gente está seguindo esse padrão, vou dar o enter aqui e vou esperar o comando ser executado. Instalação feita. Se eu vim aqui na minha pasta, ó, no Node Modules, aí a gente tinha só o TypeScript e a pasta bin, e agora veja que eu tenho a pasta @types, tá certo? O que é que esse pacote, né, essa dependência types node, que é instalada como uma dependência de desenvolvimento, tem? Na verdade, é um pacote que tem definições de tipo para o Node.js, que facilita aí, como eu disse, quando a gente tá, principalmente quando a gente está usando uma IDE mais avançada, como o VS Code, tá certo? Veja, dá o clear. Até aqui, né, já temos conhecimento sobre essa questão toda de verificação de tipos, principalmente com o uso do TypeScript, checagem estática de tipos, né, transpilação, compilação do código TypeScript para o JavaScript, tá certo? Mas a gente ainda não usou de fato o compilador, o transpilador, que a gente pode chamar das duas formas, do TypeScript, tá certo? Se a gente for abrir aqui a pasta bin, a gente pode até ver que o compilador, né, ele é chamado de TSC, tá certo? E a gente vai falar um pouco agora mais sobre ele, ou seja, a gente vai falar o que é, tá certo? O TSC, ok? Bom, o TSC é o compilador TypeScript. É uma ferramenta de linha de comando também, então a gente vai digitar aqui TSC, beleza? Para acessar os comandos do compilador. E ele é uma ferramenta de linha de comando para compilar e transpilar códigos de TypeScript para o JavaScript, tá certo? Ele compila o código, como eu falei, do TypeScript em código JavaScript, tornando esse código compatível com o navegador ou qualquer ambiente de tempo de execução JavaScript, como, por exemplo, o Node.js, né? Lembrando que o Node.js é um ambiente de tempo de execução fora do navegador, né? Onde a gente pode fazer código JavaScript e TypeScript do lado do servidor, certo? Esse comando TSC tem várias opções, tá certo? Ou seja, tem várias opções que facilitam o processo de compilação e várias flags, né? Ou seja, indicadores do que fazer no momento do comando, né? Que a gente pode usar e personalizar o processo de compilação. A gente vai ver um pouco mais com detalhes quando a gente vê o arquivo tsconfig.json, tá certo? Vamos executar aqui o TSC, ó, --help. Esse comando ele vai gerar um erro, na verdade, né? Ele vai dizer que o TSC não foi reconhecido, beleza? Por que esse comando deu erro, professor? Você disse que ele já está instalado aqui no Node Modules, tá certo? A gente instalou o TypeScript de forma como uma dependência de desenvolvimento desse projeto, tá certo? A gente não instalou o TypeScript de forma global, né? No NPM, que é o gerenciador de pacotes do Node, existem, né, essas duas diferenciações: instalação global desses módulos, dessas dependências, ou instalação local. A gente optou pela instalação local, ou seja, a instalação ela está dentro do meu projeto. Se eu optasse por uma instalação global, né, eu instalaria esse TypeScript e todo esse compilador, né, todas esses executáveis do compilador em outro local no meu computador, tá certo? E todos os meus projetos, não só o PO-TypeScript, como outros projetos, poderiam fazer uso do compilador dessa forma, né, chamando ele diretamente, tá
tá certo? E existem vantagens e desvantagens de usar dessa forma. Eu, né, prefiro usar, né, como a gente está num processo acadêmico, né, de aprendizado, de ensino, eu prefiro usar, né, a instalação local do TypeScript dentro do projeto, até porque eu posso ter projetos, né, com versões do TypeScript diferente ou versões do Node diferente. Isso me dá uma flexibilidade maior, tá certo? Então, como a gente não instalou globalmente, a gente não consegue executar esse comando assim de forma direta. Caso a gente tivesse instalado globalmente, esse comando não daria erro, tá certo? Mas assim, então como é que a gente vai executar, professor, esse compilador, né? Para isso, é possível usar um comando chamado npx, tá certo? Vou botar aqui npx, né? npx, né? Que é uma ferramenta semelhante, né? Existem outras ferramentas semelhantes ao npx, que é uma ferramenta semelhante ao npm, né? E ele serve para executar aí, né, alguns pacotes do NodeModule localmente, tá certo? Então, a gente vai fazer, então, em vez do TSC direto, a gente vai fazer npx, espaço, tsc, -- help, certo? Aguarda o comando ser executado. Veja que esse comando help vai mostrar, né, help é de ajuda, né? Então ele vai mostrar quais são as opções que esse comando tsc existe, né? Então a gente tem tsc init, tsc no emit, né? As flags que esse comando tsc, que essa ferramenta de linha de comando aceita, tá certo? Lembrando que a gente falou que o tsc tem várias opções, né? Como a gente pode ver aqui nesses elementos em azul, e várias flags que a gente pode estar digitando, né, para poder compilar os nossos códigos fontes do projeto. Vou limpar aqui para a gente continuar. Vamos ver qual é a versão do compilador, tá certo? npx tsc -- version, né? A gente, com esse comando, vai verificar a versão do compilador do TypeScript. No caso aqui a gente está usando a versão 5.0.4, ok? Após a gente fazer essa explicação do que é o TSC, a gente vai utilizar ele para inicializar o projeto com TypeScript e criar, tá certo, o arquivo, né, tsconfig.json. Então aqui eu vou usar o comando npx tsc -- init, ok? Esse comando vai dizer para o projeto, você agora é um projeto TypeScript também, tá certo? Você precisa saber como compilar, como transpilar o seu código, né, para o JavaScript. E aí nesse processo ele vai criar aqui, vou deixar aqui aberto, vocês vão ver que ele vai criar um novo arquivo chamado tsconfig.json. Vou dar o Enter, aguardo o comando ser executado. Ele diz aqui que criou um novo arquivo de configuração com algumas configurações já pré-definidas, olha, tá certo? O target, ou seja, que é o alvo, né? Ou seja, quando eu estiver compilando o meu TS, ele vai gerar um arquivo JavaScript baseado no modelo do ECMAScript de 2016. Quais são os tipos de módulo que vão ser utilizados nesse projeto, né? Lembrando que a gente faz uso de módulos para fazer reutilização de código, importar código de terceiros ou até códigos nossos mesmos que estarão separados em arquivos diferentes, ok? Modo estricto, né, para fazer uma checagem de tipo mais estrita, tá certo? E algumas outras configurações padrões aqui do tsconfig, beleza? Vejam que o arquivo aqui foi criado. Vou abrir ele aqui para a gente ver, né? Vejam que esse arquivo também é no formato JSON válido. Aqui dentro desse arquivo a gente tem uma série, né, de valores comentados, né, que são os valores possíveis de configuração, tá certo? Do tsconfig. Vejam que os que estão aqui em azul, né, são os que estão realmente funcionais nesse momento, né? Óbvio que se a gente for utilizar alguma outra opção, como a gente vai fazer daqui a pouco, a gente vai descomentar e fazer a configuração, ok? Então, esse arquivo aqui, né, o tsconfig, é um arquivo de configuração em TypeScript, né, que especifica as opções do compilador para construir seu projeto. Ele ajuda o compilador TypeScript a entender a estrutura do seu projeto, tá certo? Estrutura que eu digo aqui, estrutura de arquivos e de pastas dentro desse diretório, tá certo? E como compilar o TS em JS, tá certo? A presença de um arquivo tsconfig em um diretório indica que o diretório, né, é a raiz, tá certo, do projeto. Ou seja, se
O tsconfig está aqui, a raiz do projeto é aquela primeira pasta que a gente criou, que é o po. Traço, né, na verdade, TypeScript. Ok? Depois disso, a gente vai fazer o quê? Criar aqui dentro o diretório onde a gente vai armazenar os nossos códigos fontes. Viu, pessoal? Por quê? Porque agora, o que a gente está fazendo só foi configuração, tá certo? Então, a gente criou o diretório inicial, tá certo? Instalou o TypeScript, inicializou o projeto como um package npm, né, que gerou esse package JSON. Depois instalou o TypeScript, instalou os tipos do Node, tá certo? Depois, a partir do compilador, a gente inicializou esse projeto como um projeto que depende do TypeScript, né? E aqui a gente tem as configurações de compilação no tsconfig.json, mas agora a gente vai para onde a gente, né, realmente precisa, né? Que é criar as estruturas de pasta dentro do próprio diretório que vão receber aí os arquivos, né, que são os nossos códigos fontes, ou seja, onde a gente vai testar de fato ali, né, praticar os fundamentos da orientação a objeto, e no futuro, onde a gente vai estar fazendo código para resolver problemas do mundo real, ok? Então, a gente vai fazer aqui, criar o diretório para armazenar os códigos fontes no projeto. É fácil. Aqui mesmo, né, dentro aqui do po.typescript, a gente, né, pode chegar aqui nesse íconezinho aqui, e criar uma nova pasta, tá certo? Essa pasta, esse diretório vai ser chamado de src, tá certo? src é a contração de source, né, da palavra source em inglês, que significa fonte, e é aqui onde vai estar os nossos códigos fontes, ou seja, os nossos códigos, né, que vão ter extensão .ts, ou seja, .typescript. Veja que essa pasta ela tem que estar no mesmo nível da pasta Node Modules, ela não pode estar dentro da pasta Node Modules, tá certo? E nem fora da pasta po-TypeScript. Então, logo depois da pasta po.TypeScript, você tem a pasta Node Modules e ela está no mesmo nível da pasta, né, src, ok? Tem que tomar cuidado com isso para que essa pasta não fique dentro aqui, por exemplo, do Node Modules ou em outro local, ok? Depois disso, a gente vai criar dentro dessa pasta o arquivo index.ts, que é o nosso primeiro arquivo fonte, né, onde a gente vai fazer alguns testes para verificar compilação, se o nosso projeto está ok. Então, vou clicar aqui com o botão direito na pasta, New File, né? Se tiver em português vai ser novo arquivo, e vou botar aqui, index.ts. Lembrando que esse arquivo tem que estar dentro da pasta, né, src, ok? Depois de feito isso, a gente vai implementar o nosso primeiro código usando a linguagem TypeScript. Eu vou copiar aqui um código que a gente já vinha verificando dentro da sala de aula, tá certo? Um código simples, estruturado, que manipula informações de pessoas. A gente vai fazer o processo de compilação e execução do nosso primeiro código, já usando as configurações aí do nosso projeto, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, vou abrir aqui o arquivo index.ts, veja que ele já está aberto aqui, né? Vou fechar o tsconfig, vou fechar o terminal para a gente poder ver o código, né, de forma mais limpa, e vou colocar aqui essa primeira parte do código. Essa primeira parte do código a gente está, né, inicializando não, a gente está declarando variáveis já usando tipagem estática, né? Estou declarando aqui nome, sobrenome, nome completo, idade, se é brasileiro ou não, usando os tipos do TypeScript, né? Os tipos primitivos aqui, tá certo? Nesse caso aqui, endereço é um array de strings, né? A gente está usando também aqui primitivos e tipos mais complexos, né? Depois a gente vai fazer aqui, inicializar essas variáveis com valores, depois de declarar elas, tá certo? Então, eu estou atribuindo valores, né, para essas variáveis que eu declarei aqui em cima, né? Estou atribuindo nome, sobrenome, idade. Lembrando que a gente já está usando aqui o TypeScript, então, por exemplo, se eu atribuir a idade que a gente declarou como número, uma string, por exemplo, 43, né? A gente pode perceber que o próprio IDE já vai, em tempo de compilação, em tempo de desenvolvimento, indicar que isso vai dar um erro, porque ele está dizendo aqui, o type string, né, que eu estou digitando aqui, que é o 43, is not assignable to type number, ou seja, ele não é associável, né? Eu não posso atribuir um valor 43 a uma variável que eu declarei como number, tá certo? Então tem que ser um número aqui,
ok? Então isso já é uma das facilidades aqui do uso do TypeScript, né? Fazer essa checagem estaticamente, ok? Atribuo os valores aqui. Depois disso eu vou criar duas funções para a gente manipular essas informações. Veja que esse código ele é estruturado, a gente ainda não tem muito dos conceitos e dos fundamentos da orientação ao objeto aqui, tá certo? Então estou criando aqui uma função chamada exibirNome, que é uma função que não recebe parâmetro nenhum, vai ter um retorno do tipo string, e ela faz o que? Return uma variável, né, um valor string com uma parte fixa e uma outra parte, né, dinâmica, pegando o valor, né, da variável nome completo aqui, tá certo? Aqui a gente está usando o template string, ok? E também aqui temos uma função recuperar endereço, onde a gente passa um parâmetro posição do tipo number, essa função vai retornar um valor do tipo string, e a gente, a partir da posição que a gente passa, recupera um dos valores, olha, aqui dentro do array. No caso, a gente tem dois valores nas posições 0 e na posição 1, ok? E depois, só para testar esse código, a gente vai fazer aqui embaixo, olha, dois consoles.log, né, fazendo a execução, a chamada, né, da função exibir nome completo, e a outra, né, a chamada do recuperar endereço, passando a posição. No caso, a gente vai estar buscando, né, a posição 1 do array, que é onde tem o endereço Rua C, Tobias Barreto. Beleza? Feito isso, a gente vai fazer o quê? Compilar esse código, já que ele é TypeScript e ele não roda, né, o Node não roda TypeScript. Vou abrir aqui até o terminal para a gente verificar. Abrir o terminal, veja que eu vou executar o comando Node, tá certo? Vou acessar meu diretório src, né? Ou seja, já que eu estou aqui no diretório po-TypeScript, eu tenho que acessar o diretório crc e vou digitar aqui index.ts. Veja que esse comando ele vai dar um erro. Por quê? Porque o Node não entende TypeScript, tá certo? O TypeScript é uma camada para fazer checagem de tipo estática. Antes de a gente executar algo no Node, a gente precisa fazer a transpilação, a compilação do código para JavaScript. Então, se eu tento executar um TS direto no Node, ele vai dar algum erro. É óbvio, se aqui dentro desse arquivo TS não tivesse as tipagens estáticas, tivesse um código JavaScript válido, esse comando não ia dar erro, porque no fundo, apesar de estar com o arquivo, né, ser um formato .ts, o que estaria aqui dentro é um JavaScript válido, e Node entende JavaScript, tá certo? Bom, continuando, como é que a gente tem que fazer então? Antes de fazer, né, o uso desse código aqui, para executar, a gente tem que compilar ele. Então, vou chamar aqui npx tsc, certo? Vou acessar meu diretório src, que é meu diretório de arquivos fontes, index.ts. Vou dar o enter, aguardo o meu, no caso aqui vai dar erro, né? Porque eu digitei aqui tsc, eu não digitei o comando corretamente. No caso aqui é tsc, né? tsx não. Aguarda o compilador fazer a transpilação desse código. No final desse comando, a gente vai ver que um novo arquivo vai ser gerado aqui, que é o arquivo transpilado, ou seja, o index.js, e aí sim a gente vai poder executar esse arquivo index.js, tá certo, no código. Veja que ele demorou um pouco, por quê? Porque o compilador do TypeScript está verificando esse código e fazendo a transpilação. Agora a gente já pode abrir aqui o arquivo JavaScript. Veja que o arquivo JavaScript é basicamente o TypeScript, né? Sem algumas linhas em branco, né? E sem as tipagens estáticas, tá certo? Bom, como é que a gente executa agora? Vamos usar o comando node. Então, a gente vai fazer node, acessar a pasta src, tá certo? E usar o index.js. Quando a gente mandar compilar, vejam que a gente está exibindo aqui, usando o console.log, né? O nome completo e a rua, né, o endereço na posição 1. Se eu alterar aqui, endereço na posição 0, por exemplo, salvar e mudar o nome aqui dessa pessoa, por exemplo, Diego Armando, salvar. O que é que eu vou ter que fazer aqui? Compilar novamente, né, esse arquivo TS, é óbvio,
para gerar um novo arquivo .js, e depois que esse arquivo .js for gerado novamente, ou seja, for transpilado, a gente poder proceder novamente com a execução, para a gente verificar se esse código que a gente alterou, né, fez os comandos corretos. Depois que ele compilou, a gente vem aqui novamente, ó, Node, e aí veja que a gente agora está imprimindo um nome, Diego Armando, e em vez do endereço na posição 1, a gente está imprimindo o endereço na posição 0, tá certo? Já que a gente fez alterações aqui no código, ok? Vou limpar aqui o terminal para a gente dar continuidade a esse processo. Bom, nesse processo, alguém pode perguntar assim, professor, é muito complexo tá fazendo, imagina que a gente vai, né, criar códigos mais complexos. Quer dizer que para cada código a gente vai ter um index.ts ou vários arquivos com extensão .ts. E aí eu vou ter que fazer a compilação, a transpilação de cada um desses arquivos, né? Veja que isso é para um processo didático, né, para a gente mostrar o uso do compilador de forma direta. Mas é óbvio que a gente pode configurar o nosso projeto para facilitar esse processo de compilação e de execução, até porque o nosso foco é fazer um código que atenda a alguma necessidade e não ficar fazendo configurações, certo? Então esse vídeo inicial ele tem muito dessa questão da configuração, mas é óbvio que daqui para frente o projeto, uma vez configurado minimamente, a gente vai focar nos códigos, tá certo? Então vamos fazer o que aqui agora? Configurar opções de configuração, de compilação no ts config, tá certo? Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou abrir aqui, eu vou fechar aqui esses arquivos, fechar o terminal, vou abrir o arquivo tsconfig, tá certo? Porque a gente vai fazer algumas alterações aqui, né? Como eu disse, a gente pode nesse arquivo modificar opções para que a gente indique ao compilador, né, as formas de compilação que a gente quer para o nosso projeto, tá certo? Primeira coisa, a gente vai mudar o target, né? Ou seja, toda vez que eu fizer uma compilação de um arquivo TypeScript para um JavaScript, eu vou dizer que ele vai seguir a versão do ECMAScript 2020. Por quê? Né? A gente já tem até 2021 e 2022. Mas o Node.js na versão que a gente está usando, que é a versão LTS agora a 18, ele já implementa todas as funcionalidades do padrão ECMAScript 2020. Então isso aqui, né, já garante a gente usar funcionalidades mais modernas, sem também ter problemas aí de usar alguma funcionalidade que o Node, né, que esteja no ECMAScript, mas que o Node na versão que a gente está usando não tem. Então eles dois aí estão meio alinhados nesse sentido, tá certo? A gente vai aqui também, né, na linha 33, descomentar essa propriedade aqui, root dirs. Root significa raiz, né, dirs de diretórios, e vai dizer quais são os diretórios raízes, né, as pastas que são, né, tratadas para resolver módulos ou que tem códigos fontes. No caso a gente tem aqui, ó, o nosso diretório, nossa pasta src, então aqui dentro eu vou botar, ó, src. No futuro, se a gente tiver outras pastas onde a gente tem outros códigos que precisam ser modularizados, importados ou tratados como código-fonte, a gente pode estar configurando, né, já que isso aqui é um array, passando vírgula e criando novos, né, configurando novas pastas, novos diretórios. No futuro a gente vai botar aqui, por exemplo, a pasta de testes, tá certo? Inicialmente eu vou deixar sem, né, para a gente configurar no momento mais oportuno, ok? Outra configuração que a gente vai fazer aqui na linha 58, ó, é esse altdir, né? Alt é de saída, dir também é de diretório, e a gente vai fazer o seguinte, né? A gente quer que no nosso projeto, toda vez que eu compile um código, transpile, né, ou compile um código, ele não fique na mesma pasta. Veja que aqui onde eu estou passando o mouse, aonde eu compilei o index.ts, foi gerado o index.js. Tá certo? Então, nesse processo aqui, a gente está misturando na mesma pasta, que é na pasta src, códigos fontes, que é a extensão TypeScript, como códigos compilados, que é o JS. E eu quero que os meus códigos compilados, eles fiquem numa pasta, né, diferente. Então, a gente vai configurar aqui e criar uma pasta chamada dist. Certo? Isso aqui é um padrão muito utilizado, o nome dessa pasta, né, que é da abreviação de distribution, né, distribuição. Tá certo? Bom, feito essas alterações, vejam que foram mínimas, a gente tem uma série de outros atributos, tá certo?
a gente só configurou aqui o target, deixou o módulo da forma como já estava, descomentou o root dirs e o alt dir, tá certo? E agora, né, com essas configurações, a gente vai novamente abrir aqui o terminal e fazer uma compilação. Veja que agora o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar esse index.js, que é um arquivo compilado, né? Como eu tenho o meu código fonte, eu não preciso me preocupar, né, em estar deletando ele, porque eu tenho a fonte do meu código aqui. E agora, em vez de eu executar o compilador, né, diretamente para esse arquivo index.ts, eu vou fazer isso, npx tsc. Veja que eu não estou nem definindo qual é o meu diretório, onde está meu arquivo. Eu estou dizendo, olha, dentro desse projeto, que é o meu diretório raiz, né, po-typescript, execute o compilador e compile o que tiver que ser compilado, tá certo? A partir das configurações que a gente fez no tsconfig, ele vai pegar o arquivo, compilar e jogar dentro daquela pasta dist que a gente criou. Veja que ela nem existe ainda aqui, tá certo? Mas vamos lá, vamos dar o comando, a gente aguarda, né, o comando ser executado, beleza? Depois que ele foi executado, veja que a pasta dist foi criada e o index.js passou, né, a não viver, digamos assim, mais na mesma pasta, né? Eles agora vivem em pastas diferentes. Então, nossos arquivos fontes vão estar nessa pasta aqui, src, e os arquivos compilados na pasta dist, tá certo? Veja que isso a gente fez através de configuração do arquivo tsconfig.json. E aí, como é que a gente executa agora? Node, tá certo? Como o nosso arquivo compilado está na pasta dist, a gente vai acessar a pasta dist, tá certo? E fazer o index.js e a gente vê aqui agora a impressão das informações que a gente manipulou no nosso código, tá certo? TypeScript, ok? Qual é a próxima etapa depois de configurar as opções de compilação? A gente vai fazer melhorias, né, de configurações, tanto no package.json como instalando novos módulos, para facilitar mais ainda esse processo de compilação e execução do código, tá certo? Veja que ainda está digitando alguns códigos aqui, né? Então, a próxima etapa que a gente vai fazer é configurar, tá certo, o package.json para executar scripts de start que facilitem esse processo, beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Vou abrir aqui o package.json, fechar aqui o terminal para dar mais visibilidade, tá certo? E aqui, ó, dentro desse objeto script, eu vou criar um novo script, né, chamado start, tá certo? 2 pontos. E aqui, ó, eu vou botar aquele mesmo comando que eu tinha dado ali, ó, node dist /index.js, certo? Boto uma vírgula aqui e salvo, certo? Veja que esse comando que eu tinha dado no terminal, né? Agora eu vou estar reduzindo ele, pois eu preciso agora só fazer isso aqui, ó, npm start, tá certo? O npm start vai verificar aqui no package.json e por baixo dos panos, digamos assim, né, ele vai executar o node, né, dist index.js. Lembrando que o index.js a gente configurou lá no package.json como sendo o entry point, ó, tá certo? Então é o nosso ponto de entrada. E aí ele executa o nosso código com menos código, tá certo? Essa é uma das formas também de automatizar alguns processos aí de build, de testes, tá certo? E de execução do código, né? Através dos scripts do arquivo package.json. Melhorando ainda mais o processo, a gente vai fazer o quê? Instalar um novo módulo chamado Sucrazy, tá certo? E uma extensão do VS Code chamada Code Runner, que vai facilitar mais ainda esse processo aqui de build e de execução do código, certo? Então vamos lá, vou dar um clear aqui no meu terminal e vou instalar um módulo chamado Sucrazy. Então vamos lá, npm, vou botar o i aí, porque é de install, né? Vou fazer reduzido, Sucrazy, tá certo? Veja que agora eu já estou usando até as facilidades de, né, importação e de instalação de módulos de terceiro no meu projeto. E é óbvio que, como a gente está usando esse módulo para facilitar o processo de build e de execução do código no ambiente de desenvolvimento, ele vai ser uma dependência de desenvolvimento. Então, fiz npm, espaço i, espaço sucrazy, espaço --save, -dev, certo? Dou enter
espere esse comando executar, ele vai fazer a instalação, tá certo? Existem alternativas ao Sucrazy, tá certo? Como ts-node, ts-node-dev, que são bem conhecidos também, o NodeMoon ou outras ferramentas que fazem tem a mesma natureza e tem os mesmos objetivos, tá certo? Decidi usar o Sucrazy porque eu já tinha feito uns testes e acho ele um pouco mais rápido, como a gente já viu em outros vídeos ou em outros tutoriais. Okay? Instalação feita. Se eu abrir aqui o Node Modules, olha, veja que cada instalação que eu vou fazendo, a minha pasta Node Modules vai crescendo, pois é nela onde ficam as dependências, tá certo? Veja que no início a gente só tinha a dependência do TypeScript, a pasta bin e a pasta @types. Com as instalações agora do Sucrazy, aí vejo que vem uma série de outras dependências, tá certo? Então, essa pasta ela tende a crescer assim no processo de instalação de novas dependências do nosso projeto, beleza? Depois da instalação do Sucrazy Node, a gente vai instalar a dependência ou a extensão do Code Runner, tá certo? Nesse caso é uma instalação do VS Code. Então aqui no VS Code a gente tem essa opçãozinha aqui, Extensions, tá certo? É óbvio que aqui a gente tem que ter também conexão com a internet. Vou digitar aqui, ó, Code Runner. Certo? Se a opção de instalar, o botão de install ou de instalar estiver aparecendo, é porque ela ainda não está instalada. Vou clicar aqui em install. Veja que ele está mostrando aqui a instalação. Terminou, apareceu o botão de desinstalação ou desabilitar, é porque provavelmente a extensão já foi instalada. Geralmente não é preciso reiniciar o VS Code, Veja que quando a gente instalou a extensão, ele já apareceu aqui, ó, um íconezinho de player, para dar um play ou executar, Ou seja, run code, que é uma das funcionalidades que essa extensão traz, Mas se às vezes a gente pode passar por algum problema, é só verificar e reiniciar o VS Code para ver se a extensão está funcionando. Vou fechar aqui a extensão, voltar aqui no código, fechar aqui o terminal, certo? E depois da instalação do Code Runner, a gente vai configurar dentro do nosso projeto aqui, a execução do Sucrazy em conjunto com essa extensão. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, criar uma nova pasta aqui dentro do projeto, no mesmo nível da pasta src dist, não é dentro de nenhuma dessas pastas, é no mesmo nível. Então, vou criar uma pasta chamada .vscode. Não se esqueçam de criar todas as pastas e arquivos seguindo estritamente o que está no vídeo, tá certo? Para evitar problemas de configuração e de erro nos futuros, tá certo? Então, dentro dessa pasta .vscode, eu vou criar um novo arquivo chamado settings.json, tá certo? Settings significa configurações. Vou abrir e fechar aqui, ó, já que esse arquivo é um JSON, ele precisa de um JSON válido, Então, vou abrir e fechar chaves aqui para configurar um arquivo JSON, tá certo? E aqui dentro eu vou digitar assim, ó, code-runner, veja que ele já vai até me autocompletar, já que a extensão já está instalada. E vou atrás dessa opção aqui, ó, Executor Map, tá certo? Mapa de execução. Veja que ele trouxe, ele auto-preencheu uma série de mapeamentos de execução para diversas linguagens diferentes. Lembrando que essa é uma extensão para o VS Code, e o VS Code é utilizado também para a implementação de códigos em outras linguagens. Como a gente está trabalhando com TypeScript, eu vou aqui, ó, manter só o TypeScript aqui, até para evitar que esse arquivo fique muito grande, tá certo? E aqui, ó, TypeScript. E aqui no lugar do ts-node, que eu falei que é uma alternativa ao Sucrazy, eu vou colocar o seguinte comando, npx Sucrazy-node, certo? Configurei aqui. Outra configuração que eu vou fazer aqui é a Code Runner, certo? Traço Code Runner ponto clear previous output, e vou botar aqui a opção como true. Isso aqui vai servir para o quê? Para toda vez que a gente executar o código TS, o processo de build, de compilação e execução do código a partir da extensão Code Runner,
ele execute para a linguagem TypeScript, ou seja, para os arquivos do tipo TS, esse comando, tá certo? E limpe o output toda vez que a gente for fazer a execução. Vou salvar aqui esse arquivo, beleza? E agora a gente pode testar vindo aqui no nosso arquivo index.ts, tá certo? E em vez de estar utilizando constantemente, né, o terminal e executando os comandos na mão, a gente vai poder usar a extensão e as facilidades de uma IDE moderna, tá certo? Vou dar aqui o run code. Veja que quando eu dei o run, ele já me executa o próprio comando que eu defini lá, npx.sucrazy. É óbvio, né, além da configuração do Sucrazy Node aqui dentro do projeto no arquivo settings, ele também vai usar configurações do package.json e do próprio tsconfig, né, já que ele tem que saber quais são as pastas, né, que são lá as pastas do código fonte, no caso src. Então veja que agora toda vez que eu altero um valor, eu vou botar o meu nome aqui, é Diego Armando de Oliveira, botar aqui minha idade. Idade não, porque idade não a gente não está mostrando aqui, né? Mas eu vou fazer aqui, tipo, adicionar um novo endereço, né? Um novo índice de endereço, por exemplo, rua D. Mudei o meu nome aqui e vou também pegar aqui a posição 2 de endereço. Salvo. E agora, clico aqui, espero o comando rodar, né? Já que a gente fez as configurações. E vai dar aqui, o nome completo é Diego Armando de Oliveira, rua D, tá certo? Se eu alterar aqui para a posição 0, salvo, executo, usando a extensão, né? Pega a posição 0 de endereço. Beleza? Então, indo para nossas considerações finais desse vídeo, tá certo, pessoal? A gente inicializou e configurou um projeto básico com Node.js TypeScript. A gente apresentou de forma simples o compilador TSC, tá certo? Instalações locais, dependências de desenvolvimento, o que é instalação global, tá certo? Mostrou que esses projetos têm arquivos de configuração como o package.json, que define que o projeto é um npm package, o tsconfig.json, que define que o projeto está utilizando TypeScript, e ali dentro tem todas as orientações de como compilar os códigos, tá certo? A gente mostrou como fazer melhoria dos processos de build e execução, assim, ou seja, a forma de executar esse código, não só usando o comando diretamente, como npx, espaço tsc, mas também criando scripts de automatização dentro do package.json e utilizando, né, outras bibliotecas como Sucrazy, tsnode e extensões do VS Code como o Code Runner, tá certo? E aí mostra também a integração do projeto com o próprio VS Code. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo.